Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno nome. Nunca passarás, és um Deus fiel e digno de todo o meu louvor. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não vai mudar, não vai mudar, não vai falhar, não vai falhar, jamais irá se abalar, se abalar. Não vai mudar, não vai mudar, jamais irá, jamais irá se abalar. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei, que é Senhor, em tudo posso ver, que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei, que é Senhor, em tudo posso ver, que Deus é Senhor. Bem antes de existir, tu eras o que és, o soberano Deus, princípio e o fim, potente, eterno Pai, o triuno Deus, fiel, grande eu sou, Cordeiro e Leão. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei, que é Senhor, em tudo posso ver, que Deus é Senhor.
Eu vou pedir você para me acompanhar na leitura a partir do versículo 25. Isaías 40, 25 a 31. Se você não trouxe a Bíblia, pode acompanhar a leitura que está projetado, o texto projetado. Mas, novamente, eu quero, como já tenho feito tantas vezes, incentivar você a ter a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, acompanhar, trazer sua caneta, fazer as anotações. Porque esse é um tempo em que nós paramos, nesse corre-corre maluco da vida. Esse é um tempo precioso, estratégico, para parar e ouvir a Deus. Amém? Parece que vocês não estão muito empolgados, não. Vamos de novo. Esse é um tempo para você parar e deixar Deus falar, e você, com o coração aberto, vai ouvir a Deus. E eu creio nisso. Você também? E se Deus está falando, você não pode perder nada. Então anota. Não faça isso. Venha sem caneta, não. Pede a caneta emprestada, anota. Durante a semana você vai trabalhando isso, trabalhando. Deus vai abençoando sua vida, dando direção, consolando, trazendo alegria. Enfim, esperança. Tudo isso a palavra de Deus faz na nossa vida quando nós abrimos e estudamos ela em espírito de oração. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 25, diz assim a palavra: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus abençoe essa palavra e aplique o nosso coração. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vamos falar juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você já viveu um tempo na sua vida em que você sentiu a necessidade de ter suas forças renovadas? Você poderia agora pensar um pouco sobre esse tempo, trazer à sua memória esse tempo na sua vida, e talvez você pudesse até dizer para mim, pastor, eu estou vivendo esse tempo. Eu estou vivendo um tempo onde eu estou sentindo que as minhas forças estão se acabando, eu estou cansado. Ou talvez você pudesse usar ainda um português um pouco mais ainda claro, pastor, eu estou desanimado. Algumas vezes, ouvindo as pessoas, eu tenho ouvido isso em aconselhamento, e às vezes num bate-papo. Pastor, estou me sentindo cansado. Eventualmente, eu e você, mesmo sendo cristãos tão fiéis, nós podemos viver tempos assim, de esgotamento espiritual.
esse assunto durante um tempo, ele foi meio que um tabu na igreja. Porque as pessoas ainda hoje, talvez ainda hoje, achem que o fato de ser cristão me dá condição, me exime de viver tempos assim. Eu não usei o termo, mas se eu usasse, talvez você entendesse melhor e pudesse dizer, pastor, realmente, depressão espiritual. Durante muito tempo isso foi um grande tabu. E não poucas vezes eu ouvi pessoas dizer assim, pastor, isso aí é frescura. Pastor, isso aí é falta do que fazer. Já ouviu isso? Pastor, isso é bobagem. O texto que nós acabamos de ler, ele nos coloca diante dessa realidade de um povo cansado espiritualmente. Não apenas uma pessoa, não apenas um grupo, mas uma nação inteira cansada espiritualmente. E nós estamos falando aqui do povo de Israel, o povo que nós chamamos no Velho Testamento de povo de Deus. Um povo com quem Deus, desde o início, estabeleceu um relacionamento. E a palavra de Deus é clara, estabeleceu um relacionamento não porque fossem melhores do que os outros povos, mas Deus, por sua livre, espontânea vontade e decisão, escolheu aquele povo. E a Bíblia diz, pelo contrário, ao invés de serem maiores e melhores, eles eram os menores. Mas Deus os escolheu e estabeleceu um relacionamento com eles, a fim de que esse povo fosse instrumento de Deus, para que Deus pudesse ser conhecido de todas as nações. É nessa visão que você olha para o Velho Testamento e você conhece a história do povo de Israel. Novo Testamento, igreja. Não mais um povo separado por uma questão étnica, de sangue, racial. Não. Agora, Deus em Cristo Jesus se relaciona com todos os povos e com todas as nações. E esses povos que a ele se submetem, ele chama igreja. Mas vamos aqui no Velho Testamento. O profeta Isaías é o profeta mais evangélico do Velho Testamento. É o profeta que mais claramente anuncia a pessoa de Jesus. Quantas vezes nós ministramos a ceia aqui e abrimos Isaías 53. E nós vimos claramente ali a revelação da pessoa de Jesus como nosso Salvador com muita clareza. Então o profeta Isaías é o profeta que mais fala de Jesus profeticamente, do Redentor que viria, do Salvador, do Messias que viria. No capítulo 40, no capítulo 39, ele é chamado de servo do Senhor. E no capítulo 40, você vai perceber que o profeta, a partir do versículo 12, com o propósito de revelar a pessoa de Jesus, ele começa a fazer algumas perguntas. E se você for aí caprichoso, cuidadoso no estudo da palavra, você vai perceber que de tempos em tempos aqui, na narrativa, aparece uma interrogação, perguntas de Deus para o povo cansado. Perguntas de Deus para um povo cansado. Versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos.
E assim você vai perceber uma série de outras perguntas que se seguem a essa. No mesmo versículo 12, uma outra pergunta, versículo 13, duas novas perguntas, versículo 14 e assim por diante, várias perguntas. E todas essas perguntas, elas têm o propósito de fazer com que o povo pensasse na grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui uma coisa que me chama muita atenção nesse texto. O Novo Testamento revela a pessoa de Jesus nascendo numa manjedoura. Destaca uma figura extremamente humilde, que foge e em fuga, nasce numa manjedoura, num lugar emprestado, e durante toda a sua trajetória tem uma vida muito simples. E quando chega o final da sua vida, não tem nem onde morrer, porque é sepultado num lugar emprestado. Então, muitas vezes, parece que nós vamos criando na nossa mente a ideia de um Jesus assim. Simples, pequeno. Mas o que o profeta quer fazer comigo, com você e com o povo de Israel, é que eles percebam outro aspecto do caráter do nosso Redentor. A sua grandeza. A sua majestade. E ele estabelece, ou quer estabelecer, para nós hoje um paradoxo. O pequeno Jesus, humilde que nasceu na manjedoura, é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o texto, nesse objetivo, o profeta nesse objetivo, de abrir a nossa mente para a pessoa de Jesus como Senhor do céu e da terra, ele usa algumas expressões poéticas muito fortes. Me acompanhe. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos? Já parou para pensar nisso? Tomou na concha de sua mão as águas e mediu os céus a palmos. Dá para imaginar? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão? Misericórdia, é tremendo. Deus colocou todos os montes numa balança de precisão e pesou. O profeta está aqui chamando a atenção para a grandeza de Deus em relação àquilo que ele criou. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Perceba que agora ele mudou um pouco. Agora ele está estabelecendo uma outra comparação. A comparação agora é em relação ao seu conhecimento. Primeiro, a grandeza de Deus em relação às coisas que ele criou. O céu, o mar, enfim, tudo que ele criou. Você tem uma ideia do tamanho do universo? Tem, Denis? É difícil. Os cientistas aproximam o tamanho. A única coisa que a gente sabe é que ele é finito, mas a gente não sabe o tamanho. Porque infinito é só Deus. Então o universo é finito, mas o tamanho nós não temos noção. E a Bíblia diz que isso para Deus é nada. Céu, mar, os montes, tudo ele pega na palma da mão. Agora ele dirige o nosso pensamento para o conhecimento de Deus. Quem foi o professor de Deus? Com quem Deus aprendeu? Qual foi a faculdade, qual o curso que ele fez, que deu a ele tanto conhecimento dessas coisas? Com quem Deus tomou o conselho, versículo 14, para que lhe desse compreensão? Quem foi que instruiu a Deus na vereda da justiça? Ou quem ensinou sabedoria a ele e lhe mostrou o caminho de entendimento?
Quem passou esse conhecimento para Deus? Todo conhecimento procede de Deus. Ele não aprendeu com ninguém, porque todo conhecimento procede dele. Todo conhecimento procede de Deus. Agora ele passa a estabelecer uma comparação em relação às nações. Versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Meu irmão, você conhece um pouquinho de história, comece a pensar nas nações. Talvez pudéssemos tomar como referência o Egito, depois o Império Assírio, o Império Grego-Persa, o Império Romano, depois os impérios pós-cristãos, até os dias de hoje, as grandes nações, Estados Unidos, China, Japão. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que essas nações, esses poderes, são como um pingo de água que cai de um balde diante de Deus. Numa linguagem eloquente, pomposa, ele quer chamar a minha atenção e a sua atenção, como o seu Deus é grande. Por mais que esses impérios e essas nações se orgulhem do seu poder, elas são como nada diante de Deus. Nada. Ah, meu amado irmão, como faz bem para a alma esse exercício. O escritor A.W. Tozer, talvez um dos escritores mais renomados, conhecidos do século passado, ele diz que o grande problema nosso, ou o grande problema da igreja, é que nós refletimos muito pouco sobre o tamanho de Deus, que nós não pensamos quase nada. Então nós vamos criando, vamos com o passar do tempo, tendo uma visão muito pequena de Deus. O conhecimento de Deus é essencial para nós. Nesse mesmo livro, o profeta diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida cristã. Conhecer a Deus é ter a vida eterna nos céus. E esse é o exercício que o profeta está fazendo com o povo cansado. Você sabe por quê, meu amado irmão? Porque muitas vezes, cercado por problemas, por desafios, e a gente poderia ficar falando tantos aqui, e eu estou aqui evitando usar a palavra crise, porque o presbítero Raul proibiu e eu sou obediente. Conta para ele, Lorena, que eu estou obedecendo, porque hoje só se fala nisso, crise, 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 crise. As pessoas estão focadas na crise, estão focadas no problema, estão focadas no desafio e perderam a visão da grandiosidade de Deus. Perderam a visão da grandiosidade do Deus a que nós servimos. Irmão, diga para mim com sinceridade o seu coração, se a sua alma essa noite já não foi abençoada na leitura desse texto. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, o Deus a quem servimos. E por focar tanto nos problemas, nós vamos perdendo a visão do tamanho de Deus. E vamos nos tornando escravos desses gigantes que vão crescendo diante de nós, porque não meditamos tanto, não pensamos tanto na grandeza desse Deus. E talvez aqui essa noite mesmo você já tenha colocado diante de Deus o seu problema. Talvez você tivesse tempo, você gostaria de conversar com alguém para detalhar o seu problema. Talvez você tenha, com muita propriedade, dados
sobre o seu problema, a data, o local, as condições que aconteceram, enfim. O que o Espírito de Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção essa noite é para isso. Tira os olhos do seu problema e pense mais e medite mais na grandeza do seu Senhor e Salvador, na grandeza do seu Redentor. Eu gosto muito do texto de Números, capítulo 13, e eu já fiz algumas mensagens sobre esse texto. Há pouco tempo eu falei novamente sobre esse texto, quando o povo está diante da terra prometida. E ali você tem 10 espias que são incumbidos de olhar a terra e trazer um relatório. Desculpe, você tem 12 espias incumbidos de trazer um relatório da terra tão esperada e tão sonhada. 10 espias voltam com um relatório negativo, apenas 2. Sabe qual foi a diferença? É que os 2 espias, Josué e Calebe, olharam com a visão de Deus. O tamanho do Deus de Josué e Calebe era muito maior do que os gigantes da terra. E por causa disso, aquele povo peregrinou mais 40 anos no deserto, aquela geração morreu no deserto. Olharam para o tamanho dos gigantes, sucumbiram no desânimo, no cansaço espiritual, porque olharam demais para os gigantes e perderam a visão de Deus, se é que algum dia tiveram. Daqui a pouco, talvez agora mesmo você já está sendo desafiado. Aonde está o seu foco? De onde vem o suprimento para a sua alma, meu amado irmão? Eu estou falando de suprimento para a alma, porque cansaço espiritual, ele vem na nossa vida quando nós não temos recursos para atender as demandas da vida, que são tantas. O marido tem a demanda de ser um bom esposo, de oferecer à esposa amor, de oferecer à esposa cuidado, de oferecer amor aos filhos, de cuidar dos seus filhos. Esse mesmo marido tem também como demanda o trabalho. Ele tem que ser um bom funcionário, ele tem que trabalhar, ele tem que se dedicar, ele tem que se relacionar bem com as pessoas. Ele tem demandas no seu bairro, na sua sociedade, ele também tem demandas na igreja, enfim. Demandas e demandas e demandas, e o nosso tempo é assim. Essas demandas vão se multiplicando, né? Quanta exigência. E muitos de nós nos perdemos nisso, nessas muitas demandas, estamos cansados, porque não conseguimos atender todas elas. Falta fôlego, falta energia, falta recurso espiritual para nós. Nessa visão, é que você pode entender também João capítulo 7, versículo 37, quando Jesus diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem tiver sede amanhã, venha a mim e beba. Quem tiver sede depois de amanhã, venha a mim e beba. Enfim, venha a mim todos os dias e beba. Porque se você assim fizer, se você aprender esse caminho, você será como um manancial, um chafariz. Do seu interior brotarão rios de água viva. Mas percebe o que Jesus nos ensina? Venha a mim. Venha a mim e receba. Porque se você não vier a mim e receber, você não tem o que oferecer. Esse é o grande desafio nosso, meu amado irmão. O que o profeta está ensinando o povo é acerca desse Senhor e Salvador, que é maior, infinitamente maior do que todas as nossas demandas, de que todas as nossas questões, de que todos os nossos problemas. E você não precisa nem me contar o seu, porque seja ele qual for, eu só tenho uma palavra para você: Deus é maior.
o versículo 25, mais uma pergunta. Perguntas de Deus ao povo cansado. A quem você vai me comparar para que eu seja igual? Eu sou incomparável. Amém? A quem me comparareis? Diz o Senhor, o Santo. A quem me comparareis? Ele está levando você a uma conclusão. Ele está avançando no raciocínio, através de perguntas, levando você a refletir, a pensar, a meditar, expandindo a sua memória, a sua mente, a sua visão. E no final ele diz assim: há alguma referência de comparação que você conheça comigo? E a pergunta é óbvia: não. Levantai aos vossos os olhos e vede quem criou estas coisas. Esse é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias. Levante os olhos e dê uma olhada em todas as coisas criadas. Todas as coisas, desde a natureza mais simples. Quem criou essas coisas? Agora presta atenção como que o profeta é maravilhoso. Ele diz assim: esse Deus incomparável é aquele que faz sair o seu exército de estrelas e ele conta todas elas, de modo que nenhuma só venha a faltar, e ele dá nome para todas elas. Dizem os estudiosos que tem mais estrela no céu do que grão de areia no mar. Isso são os estudiosos que dizem. Cientistas. Deus chama uma por uma pelo nome e não esquece de nenhuma. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Agora, quando nós estamos vivendo um tempo de cansaço, de esgotamento, nós fazemos duas perguntas. Versículo 27. Deus, por que o Senhor está tão indiferente comigo? Essa é a primeira pergunta. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto? Deus, por que o Senhor não está me vendo? Ó Deus, será que o Senhor não está me vendo aqui? Passando por essa angústia, por essa luta que se prolonga há tanto tempo, Senhor. Deus, os seus olhos não estão me contemplando aqui. Essa é uma pergunta que nós fazemos. Sincera, honesta, mas errada. Sincera e honesta, mas errada. E Deus é tão maravilhoso que Ele ainda escuta essas coisas. E ouve e olha para nós com um olhar manso, calmo, amoroso, paciente. A Bíblia diz que é longo o ânimo de Deus com a nossa impaciência. Contrastado com a nossa impaciência, o ânimo dele é longo. E ele escuta. Como um pai paciente, o filho rebelde que ainda não entendeu. Deus, o Senhor não está vendo a minha luta, a minha angústia, Deus. Deus, o Senhor está sendo injusto. O meu direito passa despercebido. O Senhor não está vendo que eu tenho direito? O Senhor não está vendo que eu estou certo? Quando é que o Senhor vai vir e julgar a minha causa e fazer justiça a esses que estão aí me maltratando, me ofendendo? Quando é, Senhor, que o Senhor virá? O Senhor é o Deus de justiça? Por que o Senhor demora tanto a fazer justiça? Perguntas sinceras e honestas, mas erradas. Versículo 28. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, leia comigo, nem, oh glória,
Ele não se cansa de olhar por você. Ele não se cansa de trabalhar. Ele nunca esquece, nunca se cansa e nunca se perde. Muito provavelmente o profeta está chamando a atenção do povo para que o povo pense um pouquinho na história. De quantas e quantas vezes Deus veio ao encontro, manifestou salvação. Quantas e quantas vezes Deus na hora certa manifestou justiça. Quantas e quantas vezes eles pensaram que estava tudo perdido, então Deus se manifestou. Enfim, Israel tinha lá inúmeras histórias da intervenção de Deus na hora certa, no momento certo. Então, o profeta diz, vocês se esqueceram de tantas e tantas vezes que Deus foi pontual, que Deus foi fiel. Vocês estão achando que ele se cansou? Não, ele não se cansa. Ele continua o mesmo, pontual, fiel. O Deus da aliança continua comprometido com você. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não há quem possa conseguir explicar por que Deus é assim e age assim. Não tem como. Esse Deus, que não se cansa, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que tem roubado as nossas energias espirituais, a nossa força, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa vibração interior? O que tem roubado isso de nós? O que está minando as suas forças? Essa é uma boa pergunta para nós essa noite. O que está roubando as suas forças? Fizeram um gato aí na sua vida. Tem um ladrão de energia. Onde ele está? Quem sabe num determinado momento da sua luta, você tirou os olhos de Deus e começou a olhar muito para os problemas. Quem sabe num dado momento você se julgou super-homem e achou que podia caminhar sem Deus, que você já tinha bastante recurso, condições intelectuais, morais, e que, enfim, dá para você caminhar sem Ele. Quem sabe essa visão equivocada de você mesmo e de Deus, da natureza humana, da nossa fragilidade. Quem sabe num dado momento você saiu dessa verdade. Nós temos no Novo Testamento o exemplo clássico de Pedro, que depois de toda a revelação de Jesus, ele julgou-se ser tão forte, que chegou a dizer, Senhor, o que o Senhor fizer eu vou fazer. Nós vamos morrer pelo Senhor. E o Senhor não vem com essa conversa de morrer por nós. Então Jesus olhou para ele e falou assim, você não sabe do que você está falando, arreda de mim, Satanás. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você se esqueceu de quem você é. Você perdeu a noção, Pedro. Está se julgando tão forte, capaz. Às vezes, queridos irmãos, nós começamos a perder a nossa força espiritual quando nós começamos assim. Perdemos a noção de quem nós somos, das nossas limitações. Achamos que nós podemos salvar o mundo inteiro. Diz os especialistas em administração do tempo, que a primeira coisa que você precisa aprender a fazer para administrar bem o seu tempo, os seus recursos, é dizer o quê? Não. Primeira coisa, e tem gente que acha que é pecado dizer não. Então tem uma agenda enorme, e tudo que você pede ele faz, e ele acha que ele é o super-homem. Vai resolver o problema da família, vai resolver o problema da igreja, vai resolver o problema de todo mundo. Quem não respeitar limites é de inspiração diabólica. Não respeitar limites é de inspiração diabólica e não heróica. Jesus nos ensinou a respeitar limites. Não sei se você já percebeu, mas Jesus descansava. Jesus dormia, Jesus se alimentava. Sendo Ele Deus
Ele fez isso para nos ensinar acerca da nossa natureza humana, limitada, falida. Nós não podemos todas as coisas, nós temos limite. E quando nós extrapolamos isso, meus amados irmãos, e tiramos os olhos de Deus, nós perdemos a noção do limite. E aí a coisa desanda, e você talvez não entendeu ainda o que está acontecendo. Perdemos as nossas forças quando as preocupações materiais desse mundo se tornam em ansiedade. E Jesus nos alertou sobre isso. A ansiedade é um grande ladrão das nossas forças. Quando não cremos mais na providência divina, nos tornamos ansiosos. Esse é um grande ladrão, a ansiedade. Se tem algo que rouba as nossas energias e a nossa alegria, é a ansiedade. O problema não aconteceu, mas eu já estou me matando por causa dele. Talvez ele nunca venha acontecer, mas eu já estou imaginando, se acontecer, o que eu vou fazer? Então já começo a sofrer antecipadamente. Jesus nunca disse que você não deve trabalhar, que você não deve se esforçar. A Bíblia nunca disse isso, mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Faça tudo que você puder dentro dos seus limites. E confia na providência divina. O resto é com ele. O Salmo 127, que a gente lê tantas vezes, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifique, inútil vos será levantar e trabalhar duro. Porque aos seus amados Deus dá enquanto o quê? Descansam nele, confiam e dormem. Talvez você tenha perdido energias porque você se tornou ansioso. Porque os seus problemas, de repente, se tornaram maiores que o seu Deus. Talvez você tenha perdido suas energias ou está perdendo. Porque você quer fazer justiça com a própria mão, ocupando um lugar que não é seu. Eu já vi muita gente infeliz por causa disso. Remoendo injustiças. Porque no ano de 1900 e tal, a minha família dividiu herança e foi uma coisa injusta, e aí fica remoendo, já não conversa com os irmãos, e enfim, a vida virou um inferno. Foi lá atrás. E carrega aquela injustiça e fica remoendo. A justiça pertence a Deus. Não cabe a nós julgar. E quando nós tomamos o lugar de Deus, fica muito pesado para nós. Nós perdemos a nossa força. O seu direito não passou despercebido a Deus. Amém? Deus está no controle. O tempo da provação, o tempo da tribulação, o tempo da angústia, até mesmo o tempo da disciplina nas mãos de Deus, tudo isso tem um tempo. Deus é Senhor e é Salvador. A sua iniquidade está perdoada. A minha iniquidade está perdoada. Deus é maior que os meus problemas e que os seus problemas. Deus é providente. Ele é o pastor que apacenta, que cuida. Deus é justiça. A Bíblia diz que Ele fará a justiça sobressair como o sol à luz do meio-dia. Deus conhece você pessoalmente. Se Ele conhece as estrelas e chama pelo nome, que dirá você? Quanto mais nós. Todos os dias Ele chama você pelo nome. E não tem nenhum dia que Ele esquece de você. E o profeta faz uma conclusão aqui, depois dessas perguntas retóricas para os cansados, e diz assim: olha, os jovens se cansam e se fadigam. Por que jovens? Se ele colocasse aqui, os idosos se cansam e se fadigam, estava tudo tranquilo, né?
Mas não, é realmente, idoso já está com as pernas cansadas, é isso mesmo. A gente se cansa fácil. Mas ele diz os jovens. O que ele está querendo dizer com isso? Jovens aqui representa aqueles que estão batalhando com suas próprias forças. Aqueles que estão esmerados nos seus méritos e na sua capacidade própria de resolver os problemas. Esses são os jovens. Esses que estão lutando com sua própria força, uma hora se cansam e até vão terminar em fadiga. E os moços, porque batalham com as suas próprias forças, vão até cair de exaustos. Mas os que dependem de Deus renovam, sobem como águias, correm, não se fadigam, caminham e não se fadigam. E aqui os estudiosos da Bíblia apontam uma coisa que eu não tinha percebido. A conclusão do profeta é numa progressão ao contrário. Ele terminou o discurso dele de uma forma que nenhum especialista em retórica iria terminar. Porque normalmente o discurso tem que terminar de forma progressiva. Ele vai do menor e vai subindo e termina no maior. Mas aqui ele vai ao contrário. Ele começa com os que sobem, que voam com asas. Depois ele vem numa progressão contrária aos que correm. E depois ele termina nos que... Por que isso? Porque o que tira suas forças não é as subidas, não são as corridas. O que tira as suas forças é a rotina do dia a dia, é o andar do dia a dia. Por isso ele termina com o caminhar. O que rouba as nossas forças é essa rotina. É o dia a dia mesmo. É essas demandas rotineiras, não é essas que aparecem de vez em quando e que sugam você, mas essas vão aparecer vez ou outra. Não é, às vezes, o que temporariamente você precisa se esforçar, final de mês, né? Falta 5 dias, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que preencher metas, eu tenho que alcançar metas. Não, não é essa corrida. O que rouba as suas forças é essa rotina. E aqui está, queridos, um dos maiores segredos da vida. É você aprender a alegria da rotina. Ninguém consegue viver sem rotina. Ninguém. Todos nós temos uma rotina. Ninguém consegue viver nas nuvens. Voar com asas como águias todos os dias. Muitas vezes o voo da águia é uma experiência que acontece 1, 2, 3 vezes na vida. Ninguém consegue viver assim. Os casais que já têm há mais de 15 anos, vamos passar de 10 anos aqui, 20 anos. Os primeiros anos de casamento é voo de águia, né? Aquela maravilha. É ou não é? Amém ou não? Não precisa ficar sem graça não, pode falar. Isso é a realidade de todos nós. É benzinho para lá, meu amor para cá, é voo de águia. Paixão frenética. Meu bem, por você eu morro. Passa 10 anos. Aí você já dá umas corridas de vez em quando, né? De vez em quando tem aqueles momentos de pique. E eu já contei essa história para os irmãos do meu amigo. Que vivia me contando os problemas dele, eu falava para ele, fica tranquilo, isso aí vai passar e vem outros. Mas é assim que você me consola? Eu falei, ué, acaba logo com isso aí, se prepara, tem um momento de refrigério, mas não fica muito seguro não que vai vir outras. Não, mas desse jeito você não me ajuda. Eu falei, não, estou te ajudando. Então, às vezes é assim, né? Eu vou de águia de vez em quando no relacionamento, na vida.
A corrida também é episódica, de vez em quando, mas o caminhar é todo santo dia. E aqui está o segredo da vida. É quando você mantém os seus olhos nesse Deus grandioso e bebe na fonte todos os dias. Porque para com Deus tem uma rotina também. Aquele que vier a mim todos os dias e beber da água, será uma fonte a jorrar todos os dias. Faça esse exercício para a alma diariamente. Não sei qual é o trajeto do trabalho para casa, escolha o trajeto mais bonito, abre as janelas do carro, põe um louvor bonito, põe uma mensagem bonita. Não sei como você vai fazer, mas você precisa estabelecer um relacionamento saudável com esse Deus maravilhoso. E Ele vai derramar poder sobre a sua vida todos os dias. Poder fresquinho sobre a sua vida. Unção nova todos os dias. Observe a vida de Jesus no Novo Testamento e você vai perceber que todos os dias Jesus levantava cheio de alegria e entusiasmo para abençoar, para curar, para salvar, para enfrentar os questionamentos dos fariseus. E Jesus termina o dia com os seus discípulos, abençoando a vida deles, despedindo eles e indo orar. E no outro dia cedo Jesus estava com todo o ânimo. Qual o segredo de Jesus? Jesus tinha uma rotina também. Mas Jesus aprendeu acerca disso. O renovar das suas forças dentro da rotina da vida. Abre os seus olhos todos os dias. Na nossa casa, no Espírito Santo, Deus faz essas coisas, né? A gente abria a janela e tinha um passarinho cantando numa árvore todos os dias, num galho de árvore que tinha lá todos os dias. E eu falava comigo, Deus, o Senhor é maravilhoso, isso é um presente. Isso é um presente de Deus. Esse passarinho cantando todos os dias aqui na minha... Coisa maravilhosa na janela, como que estivesse me acordando. Enfim. Algumas vezes a gente precisa, meus queridos irmãos, abrir os nossos olhos espirituais e contemplar, porque Deus está falando com a gente o tempo todo de formas tão simples, e renovando as nossas forças. O nosso Deus grande, que tem na concha da mão a água do mar, que mede os céus a palmos, esse Deus grande e poderoso acorda todos os dias com você, vai trabalhar com você todos os dias, volta com você, dorme com você. E será assim até o fim. Eu quero crer que essa noite Deus quer renovar as suas forças. Feche os seus olhos para nós orarmos sobre isso. Eu quero crer de coração que Deus quer renovar alguma área da sua vida. Quem sabe vai ser a área do relacionamento conjugal? Quem sabe vai ser a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o próprio Deus? Enfim. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem